Ana Paula Arósio fugiu do Brasil para viver escondida no interior da Inglaterra em 2010 e fez isso por causa de um homem que ela conheceu quando tinha apenas 19 anos de idade. Um homem que fez uma coisa terrível na frente dela em novembro de 1996, uma coisa que aconteceu 40 dias antes do casamento marcado dos dois na capital paulista. Uma cena tão brutal que a Rede Globo escondeu do público durante 3 décadas para proteger a imagem da protagonista mais amada daquela geração. Uma cena que fez a menina descoberta aos 12 anos num supermercado paulistano desaparecer das novelas nacionais para sempre, bem no auge absoluto da carreira de atriz. Existem 3 bilhetes escritos à mão pelo noivo dela naquela manhã amarga do fim de 1996. 3 bilhetes que a polícia paulista guardou como prova principal do caso naquela época e que trazem uma acusação cruel contra a moça de 21 anos que ninguém do meio artístico nunca teve coragem de repetir em voz alta. A gente ainda vai chegar nesses 3 bilhetes mais na frente. Mas antes de você entender o motivo real do sumiço da estrela mais luminosa da TV nos últimos 20 anos, você precisa acompanhar comigo cada capítulo da história dessa mulher. Você também vai entender por que ela recusou uma proposta milionária para protagonizar Insensato Coração em 2011. Da menina de família italiana, descoberta por acaso na década de 80, até a produtora rural que hoje vive no interior britânico ao lado do cavaleiro Henrique Plombon Pinheiro. Porque a trajetória real da Ana Paula nunca foi a versão bonita que a plateia acompanhou pela televisão daqueles anos 90 e 2000. A verdade por trás daquela imagem doce da moça paulista era feita de trauma escondido e de silêncio forçado por 3 décadas. Uma história em que a Globo aparece do jeito mais frio possível na frente da audiência daquela geração. Uma emissora carioca que sabia de tudo desde o começo e, mesmo assim, continuou empurrando a atriz de novela em novela ao longo dos 14 anos seguintes. O Brasil sempre viu a Ana Paula como a Giuliana de Terra Nostra, a imigrante italiana que chegava ao porto de Santos de navio com o Matel para viver na fazenda do coronel Gumercindo. A moça bonita do vestido claro, com o lenço na cabeça que emocionou o país em 1999. A protagonista que virou o hino das mães brasileiras naquele fim de década. Existe também um vestido de casamento que a jovem tinha comprado para a cerimônia marcada para dezembro daquele mesmo 1996. Uma peça branca que a moça nunca chegou a usar por causa do que aconteceu na manhã de novembro e que a família preferiu esconder de qualquer registro público depois daquela tragédia. Vamos voltar a esse vestido nos próximos capítulos. Mas o pior nem foi o trauma daquele ano de 1996 na vida de uma jovem de 21 anos. O pior veio depois, nos 14 anos em que a Globo empurrou a Ana Paula em uma produção atrás da outra para segurar a audiência do horário nobre, sabendo que a atriz estava emocionalmente destruída por dentro. Mesmo assim, continuou pedindo à estrela uma pausa profissional que ela nunca ia conseguir de verdade. Hilda Furacão, em 1998, Terra Nostra no ano seguinte, Esperança em 2002, Páginas da Vida em 2006 e Ciranda de Pedra em 2008. 5 produções sucessivas de audiência nacional em que a plateia via a jovem sorrindo em cima do palco da ficção do país, sem imaginar o que estava acontecendo no coração daquela mulher fora dos estúdios da emissora carioca. No começo do ano de 2011, a Ana Paula já tinha gravado as primeiras cenas da nova novela Insensato Coração para a Rede Globo. Mas depois de algumas gravações, a protagonista tomou uma decisão que ia mudar para sempre a carreira artística dela. A atriz
simplesmente parou de aparecer no estúdio da emissora carioca sem dar explicação pública clara para ninguém do elenco e deixou o autor Gilberto Braga em cima de uma bomba pública na frente do país. Existe também um comunicado curto que a assessoria da atriz mandou para a emissora carioca naqueles dias iniciais de 2011. O texto tinha apenas 2 frases para explicar todo o sumiço dela, do elenco original, da nova novela. E a expressão vaga que a Ana Paula pediu para usar naquele bilhete profissional virou piada amarga no meio artístico do país. Vamos ouvir essa expressão daqui a pouco. Poucos meses depois daquele sumiço do estúdio, a Ana Paula Arósio comprou uma passagem só de ida para a Inglaterra, na companhia do marido novo, o cavaleiro Henrique Plombon Pinheiro, que ela tinha conhecido no meio equestre pouco tempo antes daquela decisão radical, e foi morar num sítio rural do interior britânico, ao lado dos cavalos do casal e da criação de animais da fazenda, o lugar mais improvável possível para uma das mulheres mais famosas do país passar os anos adultos dela. Para você entender como essa moça de família italiana virou a protagonista mais amada da televisão nacional, você precisa acompanhar cada capítulo da história real da Ana Paula Arósio, uma história em que os encontros por acaso na juventude viraram fama repentina na frente da câmera. Os maiores estúdios do país foram cenário do trauma, escondido daquela geração de artistas. A Rede Globo tentou apagar tudo do público durante 30 anos para proteger o próprio nome da emissora carioca. E tudo começou numa tarde comum, do fim dos anos 80. Numa tarde em que uma publicitária desconhecida se aproximou de uma menina de 12 anos que fazia compras com a mãe na fila de um supermercado da Zona Sul de São Paulo. A menina se chamava Ana Paula Arósio Balaúndi e tinha nascido em 16 de julho de 1975 na capital paulista. Naquela tarde comum do fim de 1987, ela esperava paciente ao lado do carrinho de compras da mãe. Foi quando a publicitária desconhecida, do meio da moda paulista, se aproximou das duas na fila do caixa do supermercado da Zona Sul. A publicitária cumprimentou a dona Claudete Aparecida e falou uma frase que a família nunca ia esquecer. Disse que aquele rosto forte, parado ao lado do carrinho, era o mais bonito que ela tinha visto em anos de mercado publicitário. E fez uma promessa que parecia impossível para uma menina comum de 12 anos naquele fim dos anos 80. A família Arósio Balaúndi vivia com simplicidade num bairro de classe média da capital paulista. O pai da menina, seu Carlos, saía cedo para trabalhar e voltava tarde da noite. A dona Claudete tomava conta da casa e da filha. Os bisavós italianos da região da Lombardia tinham vindo para o Brasil décadas antes e nunca imaginavam que aquela menina magrinha ia virar o rosto mais famoso da televisão nacional em menos de 10 anos. Existe uma foto do primeiro trabalho profissional que a Ana Paula fez para uma agência importante da capital paulista logo depois daquele encontro do supermercado. Uma imagem em preto e branco de uma menina de 12 anos posando de vestido claro num estúdio simples de fotografia e que a mãe da atriz guardou por décadas como recordação amarga do começo repentino da carreira da filha. Vamos voltar a essa foto mais na frente da história. Ainda no ano seguinte àquele encontro casual, a Ana Paula já estava voando para fora do país em contrato com uma agência importante da Europa. A moça de 13 anos começou a estampar campanhas em várias capitais famosas do continente europeu, como Milão e Paris. E foi naquele meio da moda internacional que a menina brasileira descobriu que estava começando uma carreira gigante fora do país. Mas o que ninguém do Brasil sabia era o que ela estava passando por causa daquelas viagens europeias sozinha.
uma menina de 13 anos morando fora de casa em contrato de modelo, numa cidade estrangeira grande, sem a mãe por perto para ajudar a dormir depois das gravações profissionais. Uma vida adulta que chegou cedo demais para uma criança que ainda nem tinha chegado nos 14 anos. Nos 5 anos seguintes, até o começo da década de 90, aquela jovem apareceu em cerca de 250 capas de revistas famosas, capas espalhadas por vários países do mundo naquela época, um número absurdo, que colocou a moça, de 19 anos, como a modelo brasileira mais requisitada do mercado internacional daquela geração e que ia abrir a porta para a próxima virada radical da carreira dela. Mas foi em 1994 que a virada mais horrível da vida pessoal dela começou a se desenhar. A Ana Paula tinha 19 anos naquela época e estava voltando do último trabalho profissional na Europa. Ninguém do meio artístico percebeu o que estava começando a acontecer com aquela atriz bonita de família italiana. Uma virada que ia terminar do jeito mais brutal possível na manhã amarga de novembro de 1996. O convite para estrear como atriz na TV Nacional chegou logo depois daquela volta ao Brasil, naquele mesmo ano. Um convite direto da equipe artística do SBT para participar da nova versão da novela clássica Éramos Seis. E a moça aceitou o desafio imediato, mesmo sem nunca ter feito curso formal na área até aquela época da vida dela. A novela estreou nos horários da emissora paulista em 21 de agosto de 1994. E o público brasileiro teve o primeiro contato televisivo com aquele rosto que já era famoso no mercado publicitário europeu há anos. A atriz interpretou a personagem Amanda e conquistou o povo comum em cima da tela pequena. Depois daquele primeiro folhetim, os telefones do camarim não pararam mais de tocar com propostas novas. Foi no fim daquela mesma década de 90 que a Ana Paula virou o rosto principal dos comerciais da Embratel na TV Nacional. Uma campanha publicitária forte que colocou a jovem na frente das famílias comuns do país durante vários anos. Aquela exposição fez a atriz de 20 e poucos anos virar uma das mulheres mais reconhecidas pelo público daquela virada dos anos 90 para os 2000. Em 1997, a moça voltou para a tela do SBT numa nova produção chamada Os Ossos do Barão. Interpretou a personagem Isabel Tax Redon numa adaptação de romance clássico da literatura nacional. Uma participação importante para ela consolidar o nome no meio artístico como promessa forte da nova geração da televisão. Mas existe uma reunião profissional que aconteceu no camarim do SBT no fim daquele mesmo ano, de 1997, que ia mudar tudo. Uma conversa curta com um dos diretores mais importantes da Rede Globo daquela época dourada da TV Nacional. Ninguém do elenco imaginava naquele dia comum de gravação o tamanho da proposta que ia sair daquela conversa. Uma oferta que ia colocar a Ana Paula no papel mais escandaloso da televisão brasileira daquela virada de década. O nome do diretor, que apareceu no camarim daquela tarde, era Wolf Maia, um dos profissionais mais respeitados da Rede Globo naquela época em que a emissora carioca dominava toda a audiência do horário nobre. E a proposta que ele levou era um convite direto para protagonizar a próxima minissérie histórica da programação principal da emissora. O nome daquela minissérie proposta pela Rede Globo era Hilda Furacão, uma adaptação do romance famoso do autor mineiro Roberto Drummond, que ia estrear na emissora carioca em maio de 1998. Um projeto artístico enorme para qualquer atriz iniciante daquela época, e que ia colocar a jovem de 22 anos no papel principal de uma personagem polêmica do começo do século XX. A Ana Paula aceitou o convite e migrou para a Rede Globo
pouco tempo depois daquela conversa no camarim. Uma decisão radical que muita gente do meio artístico achou arriscada demais para uma atriz com só 3 anos de televisão nacional. E a moça, de 22 anos, assinou o contrato com a emissora carioca no fim de 1997. Mas antes dela subir na frente da câmera da Rede Globo para gravar a primeira cena da nova minissérie, uma coisa horrível já tinha acontecido na vida pessoal dela. Um trauma antigo que ela guardava desde o ano anterior e que ia marcar para sempre a vida artística e emocional da estrela mais nova da TV. Era exatamente aquilo que a Ana Paula tentava esconder da imprensa quando o Wolf Maia bateu na porta do camarim do SBT. Para você entender o que aconteceu com a atriz na manhã amarga de novembro de 1996, você precisa acompanhar o próximo capítulo dessa história. Um capítulo em que a jovem de 21 anos descobriu tarde demais que o homem com quem ela ia casar em 40 dias tinha um lado escondido brutal. Uma verdade que a Rede Globo depois passou 30 anos tentando apagar do público brasileiro. Antes da gente chegar naquela manhã horrível de novembro de 1996, você precisa entender uma coisa importante. A moça, de 22 anos, subiu na frente da câmera da Rede Globo em maio de 1998. Subiu para gravar a primeira cena da minissérie Hilda Furacão. E fez isso carregando no coração um peso emocional que ninguém do elenco daquela produção nunca imaginou o tamanho real. A minissérie Hilda Furacão estreou nos horários do horário nobre no dia 26 de maio daquele mesmo ano de 1998. Uma produção adaptada do romance do escritor mineiro Roberto Drummond, que contava a história de uma mulher da alta sociedade da cidade de Belo Horizonte. Uma jovem tradicional mineira que largou tudo para virar prostituta da zona de tolerância da mesma cidade na década de 60. Um papel escandaloso para qualquer atriz brasileira daquela virada de década. Uma jovem estreante de família italiana como a Ana Paula Arósio recebia o desafio profissional mais gigante da carreira dela até ali. A personagem exigia cenas fortes, de nudez artística e diálogos ousados que a televisão nacional ainda não tinha visto naquele fim dos anos 90. O público brasileiro foi ao delírio com aquela nova estrela da televisão nacional. A Ana Paula ganhou o prêmio Revelação do Troféu Imprensa daquele mesmo ano de 1998 pela atuação impactante na pele da personagem Hilda e entrou para a história como uma das maiores descobertas do meio artístico daquela virada de milênio. Mas o que ninguém do estúdio da emissora sabia era o que a atriz estava carregando no coração durante cada cena de Hilda Furacão, um trauma de menos de 2 anos atrás que ainda estava fresco na cabeça da jovem de 22 anos e que ela tentava esconder da imprensa a todo custo entre uma cena e outra da gravação profissional. Ainda no fim daquele mesmo ano de 1998, o autor Benedito Rui Barbosa apareceu com uma proposta nova para ela. Um convite direto para protagonizar a próxima novela das 9 da emissora no ano seguinte. A proposta era uma produção histórica ambiciosa sobre a imigração italiana no Brasil do fim do século XIX, que ia mudar de vez o patamar profissional da moça paulista. Existe uma sequência forte da abertura de Terra Nostra que emocionou o país todo, desde os primeiros minutos de exibição. Uma cena marcante, com centenas de imigrantes italianos famintos chegando ao Porto de Santos no navio Andréa I. Mas existe também um detalhe amargo do que aconteceu na frente da câmera durante a gravação daquela cena que ninguém da produção nunca contou publicamente para a imprensa. Vamos voltar a esse detalhe mais na frente do capítulo. A novela Terra Nostra estreou no horário nobre da Rede Globo no dia 20 de setembro.
do ano de 1999, e o público brasileiro se apaixonou de imediato pela imagem daquela imigrante italiana chamada Giuliana, uma personagem doce que atravessava o Oceano Atlântico em busca de uma vida nova no Brasil e virou o principal ícone feminino da programação da emissora daquela virada de milênio. O fenômeno de audiência daquela produção virou uma coisa gigantesca no país todo. A trilha sonora italiana da abertura de Terra Nostra tocava em todas as rádios brasileiras da época. Todo brasileiro cantava o refrão da música tema, em italiano, na cozinha de casa, e o rosto da atriz virou capa das revistas femininas do país na virada do milênio. O par romântico da personagem Giuliana, naquela novela histórica, era interpretado pelo ator carioca Tiago Lacerda, um jovem estreante que virou o mocinho preferido das mães brasileiras, junto com a Ana Paula. E a química forte entre o casal na frente da câmera fez o público chorar de emoção durante os mais de 200 capítulos da trama do Horário Nobre. A Ana Paula ganhou o prêmio Melhor Atriz do Troféu Imprensa, daquele mesmo ano de 1999, pela atuação forte na pele da personagem Giuliana, um reconhecimento importante do meio artístico para uma moça que tinha começado como modelo aos 12 anos numa fila de supermercado e que agora estava no topo da televisão nacional aos 24 anos de idade. Existe também um comportamento discreto da atriz que ninguém da equipe artística de Terra Nostra sabia explicar direito naquela época dourada do sucesso nacional. A moça evitava qualquer entrevista pessoal sobre a vida privada dela, mesmo com a fama gigantesca da época. E o motivo real daquela reserva estranha estava ligado a uma coisa horrível que tinha acontecido 3 anos antes da estreia da novela. Vamos falar dessa coisa horrível daqui a pouco. 3 anos depois do sucesso de Terra Nostra, o mesmo autor, Benedito Rui Barbosa, voltou a convidar a Ana Paula. O convite era para protagonizar a próxima novela histórica da programação principal da Globo. Uma produção chamada Esperança, que ia estrear em junho de 2002 no horário nobre da emissora e que colocou a moça no papel de uma judia italiana chamada Camille durante o mesmo período de imigração europeia para o Brasil. O sucesso de Esperança confirmou a moça como a maior estrela feminina da Globo daquela primeira década dos anos 2000, e ela ganhou o segundo prêmio, Melhor Atriz, do Troféu Imprensa da vida artística dela, pela atuação forte na pele da personagem Camille. Se consolidou de vez como o rosto principal de todas as tramas históricas ambiciosas da emissora daquela época. O nível de fama da Ana Paula, naqueles primeiros anos 2000, chegou num ponto absurdo. Nenhuma artista brasileira daquela geração de novas estrelas tinha experimentado uma fama daquele tamanho na frente das câmeras nacionais. A moça não conseguia mais andar sozinha em rua movimentada da capital sem ser reconhecida por dezenas de fãs eufóricos ao mesmo tempo. E qualquer restaurante comum da elite virava alvo de assédio da imprensa cada vez que ela aparecia lá para jantar. Foi também naqueles primeiros anos 2000 que a atriz começou a aparecer no meio publicitário em relacionamentos amorosos com colegas famosos. O ator Marcos Palmeira foi um dos primeiros namorados públicos da estrela da Rede Globo. Depois vieram outros nomes fortes do meio artístico, como o galã Tarcísio Filho e o diretor de novela Ricardo Waddington, ao longo dos anos seguintes. Apesar do sucesso enorme de público e apesar dos vários relacionamentos famosos publicados pela imprensa, ninguém do meio artístico brasileiro sabia a verdade real da vida pessoal da atriz. A Ana Paula continuava carregando aquele trauma antigo da manhã amarga de novembro de 1996. Um segredo horrível que ela tinha escondido
de todos os diretores da Globo desde o começo da carreira artística dela na emissora. Para você entender o que aconteceu com a Ana Paula na manhã horrível daquele domingo de novembro, você precisa acompanhar comigo o próximo capítulo dessa história real. Um capítulo em que uma jovem de 21 anos entrou no apartamento do noivo empresário da capital paulista para tomar café da manhã comum e saiu daquele endereço em estado de choque profundo horas depois, marcada para sempre por uma cena brutal que ela nunca ia conseguir esquecer da vida adulta. A Ana Paula Arósio chegou no prédio do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista da capital, bem cedo naquele domingo de novembro. Era 3 de novembro de 1996. A moça, de 21 anos, tinha combinado tomar café da manhã no apartamento do noivo daquele fim de semana comum e entrou no elevador do edifício com uma bolsa pequena na mão, como qualquer outra visita ao endereço do rapaz. O nome do rapaz que morava naquele endereço era Luiz Carlos Leonardo Tjurs, um empresário de 29 anos que a Ana Paula tinha conhecido 2 anos antes, na cidade de São Paulo, e que ia casar com a atriz do SBT em 40 dias contados a partir daquela manhã de domingo. O casal era conhecido do meio evangélico da capital naquela época dos anos 90. Frequentava os cultos da Igreja Vida Nova desde o começo do namoro e era visto por vários fiéis daquele templo religioso como um casal jovem tranquilo do meio artístico brasileiro. Mas o que ninguém do meio evangélico da cidade sabia daquela relação aparente e tranquila era o comportamento estranho do rapaz nos últimos meses. O Luiz Carlos vinha desenvolvendo um ciúme obsessivo doentio da atriz mais famosa daquela virada de década. Uma paranoia forte de que a moça de 21 anos estava vivendo uma coisa horrível escondida do noivo. Existe um episódio horrível que aconteceu entre o casal exatamente 2 dias antes daquela manhã amarga de novembro. Aconteceu uma briga forte entre os dois no apartamento do rapaz na Avenida Paulista. O Luiz Carlos terminou a discussão quebrando um espelho grande do quarto e uma estatueta antiga da sala do imóvel. Existe também um episódio ainda mais horrível que aconteceu na noite anterior à manhã fatal daquele mesmo mês de novembro. Naquela noite escura, o Luiz Carlos tomou uma dose forte de medicamento controlado por conta própria. Depois disso, ele fez uma coisa naquele mesmo apartamento que a família nunca teve coragem de comentar publicamente para a imprensa carioca. Vamos voltar a essa coisa mais na frente do capítulo. A Ana Paula tocou o interfone do prédio por volta das 9 da manhã daquele domingo comum de novembro. Foi recebida pelo noivo já sentado à mesa da cozinha com o café da manhã preparado, esperando a chegada da noiva, e notou, de imediato, que o rapaz estava com um olhar diferente daquilo que ela conhecia dos 2 anos de namoro juntos. Os dois sentaram à mesa daquela cozinha comum da Avenida Paulista para tomar o café da manhã combinado. A Ana Paula tentou conversar sobre os últimos detalhes do casamento, marcado para dezembro daquele mesmo 1996, e o rapaz respondia com frases curtas, em um tom estranho que a atriz nunca tinha visto no noivo em 2 anos de convivência amorosa. Foi durante aquele café da manhã comum que o noivo começou a fazer perguntas horríveis para Ana Paula sobre a vida profissional da atriz. Perguntas cheias de ciúme obsessivo, sobre supostas traições dela com um homem mais velho, famoso da televisão brasileira. Uma paranoia forte que ele já estava carregando na cabeça há vários meses, sem contar para ninguém do círculo evangélico do casal. A Ana Paula tentou explicar para o noivo que aquelas suspeitas eram todas mentira absoluta da cabeça obsessiva dele, daquele último mês antes do casamento. Mas o rapaz se levantou da mesa da cozinha e foi até o quarto principal do imóvel, em passo rápido nervoso. E cometeu um ato horrível
contra a própria vida na frente da noiva assustada, bem ali no quarto. Existem 3 bilhetes escritos à mão pelo rapaz na madrugada anterior à manhã fatal daquele mês de novembro. Foram 3 folhas de papel amassadas que a polícia paulista encontrou em cima da cômoda do quarto principal daquele endereço. Uma acusação cruel contra Ana Paula que a família dele passou anos tentando espalhar pela imprensa carioca. Vamos ouvir o conteúdo desses 3 bilhetes daqui a pouco. A Polícia Civil chegou no edifício da Avenida Paulista poucos minutos depois da ligação desesperada da moça para o número de emergência da cidade. O delegado responsável pelo caso daquela manhã horrível se chamava Ivane Cairez de Souza, um profissional experiente que já tinha investigado vários casos difíceis do meio artístico paulistano ao longo da carreira dele. O conteúdo dos 3 bilhetes escritos pelo noivo era ainda mais horrível do que qualquer pessoa do meio artístico brasileiro poderia imaginar. As 3 folhas de papel amassadas acusavam a Ana Paula Arósio de ter traído o noivo com um homem mais velho, um homem famoso do meio televisivo, da emissora carioca. Era uma acusação cruel absoluta que a família do rapaz ia tentar espalhar publicamente por vários anos depois da tragédia daquela manhã. A atriz ficou em estado de choque profundo durante o resto daquela tarde amarga na delegacia da cidade. Foi preciso ajuda médica forte para que a moça de 21 anos conseguisse prestar depoimento para o delegado Ivane sobre a manhã horrível. Ela chegou a desmaiar 3 vezes durante as horas de conversa formal com o delegado responsável pelo caso. Existe também uma sequência de encontros discretos que a mãe do Luiz Carlos fez ao longo dos anos posteriores à tragédia. Foram encontros com uma espiritualista famosa da região chamada Mônica Bonfilho, para saber o motivo real do gesto suicida do filho. E a resposta chocante que a espiritualista deu para a mãe do noivo virou material de livro publicado no mercado editorial brasileiro. Vamos falar dessa resposta daqui a pouco. O delegado Ivane Caires de Souza concluiu de forma clara depois de várias semanas de investigação profunda do caso. Segundo o delegado responsável pela investigação, o Luiz Carlos estava vivendo um delírio paranoico causado pelo ciúme obsessivo da atriz famosa. A Ana Paula era totalmente inocente daquelas acusações cruéis dos bilhetes escritos pelo rapaz. E a jovem de 21 anos nunca tinha traído o noivo com nenhum outro homem do meio artístico. Mas apesar da conclusão clara do delegado sobre a inocência absoluta da moça paulista, aquele trauma horrível ia acompanhar a atriz pelas décadas posteriores. Era um segredo enterrado no peito da jovem de 21 anos que nem toda a ajuda médica profissional conseguiu apagar da cabeça. Aquele trauma horrível ia começar a moldar todas as decisões amargas da carreira da estrela dali em diante. Para você entender como a Ana Paula conseguiu voltar a gravar novela para a televisão brasileira poucos meses depois daquela manhã horrível, você precisa acompanhar o próximo capítulo dessa história. Um capítulo em que a jovem atriz voltou para frente da câmera do SBT em cima de um estado emocional destruído. E depois foi empurrada pela Rede Globo para várias produções ambiciosas sem dar tempo para a menina respirar do horror recente da vida dela. A Ana Paula Arósio voltou a gravar a novela Razão de Viver do SBT apenas poucas semanas depois daquela manhã horrível do domingo 3 de novembro. A atriz de 21 anos entrou no estúdio da emissora paulista com todo aquele trauma ainda fresco na memória recente, e ninguém da equipe artística do folhetim daquela época sabia o motivo real do estado emocional destruído da moça. Durante as gravações do folhetim nos meses posteriores à tragédia, a moça precisou de ajuda médica constante para conseguir aparecer na frente da câmera e enfrentou o retorno ao estúdio da capital paulista
sem ninguém do meio artístico saber do horror que ela tinha vivido pouco tempo antes, e fez as cenas em cima de um esforço emocional gigantesco que a equipe da produção não conseguia explicar direito. Mas o que ninguém do meio artístico daquela virada de década sabia era o comportamento estranho da moça fora das câmeras do folhetim. Passou a evitar qualquer entrevista pessoal com a imprensa sobre a vida privada, e qualquer aparição pública fora dos compromissos exigidos pela emissora paulista daquela época. A tragédia daquele domingo horrível também abriu uma ferida profunda no meio da própria família Arósio Balaúndi. A relação da estrela com a mãe, Dona Claudete Aparecida, nunca mais foi a mesma coisa depois daquele novembro amargo de 1996. E o pai da atriz, seu Carlos, aos poucos foi se afastando da filha famosa nos anos seguintes. A Dona Claudete passou anos sem entender direito porque a filha famosa começou a evitar o contato com a mãe depois da tragédia. E o seu Carlos manteve uma distância crescente da estrela da televisão nacional ao longo daquela virada de milênio. A família Arósio Balaúndi nunca mais foi a mesma coisa depois daquele novembro horrível. Existe também uma entrevista rara que a Ana Paula deu para a imprensa anos depois daquele afastamento amargo com a mãe. Uma conversa curta, em que a atriz confessou publicamente pela primeira vez a distância emocional forte entre as duas mulheres da mesma família italiana. E o motivo escondido daquela distância só ia aparecer publicamente na hora da grande fuga radical em 2010. Vamos voltar a essa entrevista mais na frente. Foi em cima daquele estado emocional destruído que a estrela aceitou o convite da Rede Globo para migrar para a emissora carioca no fim de 1997. A moça assumiu o papel principal da minissérie Hilda Furacão em maio do ano seguinte, sem que a nova emissora imaginasse o tamanho do trauma pessoal recente da atriz. A migração profissional radical foi a estratégia dela para tentar enterrar o horror da tragédia debaixo de trabalho intenso. Nos 14 anos posteriores à migração para a Rede Globo, a estrela não teve nenhum único período de descanso profissional da rotina cansativa dos estúdios cariocas. Gravou 5 novelas históricas ambiciosas em sequência dourada da programação nacional, além de várias participações em séries e minisséries importantes do horário nobre daquela virada de milênio. Mas o custo pessoal daquela rotina brutal de gravações foi altíssimo para a vida emocional da moça de família italiana. Ela vivia enterrada nos estúdios do horário nobre para não ter tempo de pensar no trauma da manhã amarga de novembro. Cada nova personagem histórica que assumia era mais uma tentativa desesperada de esconder o horror pessoal escondido no peito. Em 2006, ela aceitou o convite do autor Manuel Carlos para interpretar a personagem Marta na trama Páginas da Vida, uma produção do horário das 8 da Rede Globo. Marta era uma jovem mulher com uma história de vida amarga, que ia terminar de forma trágica logo nos primeiros capítulos da história, e que voltou a exigir dela um esforço emocional gigantesco para conseguir gravar as cenas mais fortes do folhetim. 2 anos depois de Páginas da Vida, a estrela voltou a aparecer na programação nacional na trama Ciranda de Pedra de 2008, uma adaptação clássica do romance famoso da escritora paulista Lígia Fagundes Telles para televisão. Foi o último folhetim histórico ambicioso da carreira artística dela na emissora carioca antes do sumiço radical do meio televisivo. Existe também uma sequência de propostas milionárias que a Rede Globo fez para Ana Paula ao longo dos anos posteriores à trama Ciranda de Pedra para continuar em produção nacional. Ofertas financeiras gigantescas que ninguém da imprensa comum imaginou que a atriz
fosse recusar em cima de qualquer motivo comum daquela virada de década. E a resposta chocante para várias dessas propostas virou material de conversa entre bastidores por vários anos posteriores. Vamos voltar a essas respostas mais na frente do capítulo. Foi por volta do fim da década de 2000, algum tempo depois do fim das gravações de Ciranda de Pedra, que a Ana Paula conheceu um homem novo. O nome do rapaz era Henrique Plombon Pinheiro, um cavaleiro do meio equestre paulista que competia em provas pan-americanas de hipismo pela seleção do país naquela época. No começo de 2010, a estrela aceitou uma participação na série policial Na Forma da Lei, da Rede Globo. Uma série ambiciosa que ia estrear no horário das 10 da noite da emissora carioca. Aquela participação ia terminar como o último trabalho dela na televisão brasileira antes do sumiço radical do meio artístico. Mas foi no meio das gravações daquela série policial que a estrela tomou a decisão pessoal mais radical da vida adulta dela. A moça decidiu casar com o cavaleiro Henrique Plombon Pinheiro em plena rotina cansativa dos estúdios da Rede Globo e marcou a cerimônia do casal para 16 de julho daquele mesmo 2010. O casamento aconteceu no dia 16 de julho de 2010, exatamente no aniversário de 35 anos da noiva. Uma cerimônia discreta, em uma fazenda rural do interior do estado de São Paulo, longe dos olhos curiosos da imprensa comum brasileira, daquela virada de década. Existe também um convite profissional gigantesco que chegou para ela logo depois do casamento discreto com o cavaleiro. Um convite direto do autor Gilberto Braga para protagonizar a próxima novela ambiciosa do horário nobre da Rede Globo em 2011. Um papel principal que ia mudar de vez a carreira artística da estrela de família italiana. Mas a resposta da atriz para a proposta do autor famoso vai chocar você daqui a pouco. Para você entender o que aconteceu com a Ana Paula Arósio nos primeiros meses de 2011, você precisa acompanhar comigo o próximo capítulo dessa história. Um capítulo em que ela aceitou o papel principal da nova novela do horário nobre, depois do convite do autor Gilberto Braga. A atriz chegou até a gravar as primeiras cenas da produção da Rede Globo e depois fez uma coisa horrível na frente da direção que ninguém do meio artístico esperava naquela virada de década. A Ana Paula Arósio aceitou o convite do autor Gilberto Braga no fim de 2010 para protagonizar a nova novela Insensato Coração. A moça de 35 anos assumiu o papel principal da personagem Norma naquela produção ambiciosa da Rede Globo e começou a preparação intensiva do roteiro com o diretor artístico pouco tempo depois do casamento discreto com o cavaleiro. Durante os meses de preparação intensiva para a novela, a moça começou a se envolver na leitura do roteiro complexo que ia interpretar na frente da câmera. E o autor Gilberto Braga confessou publicamente anos depois que ficou impressionado com o comprometimento inicial da atriz principal da trama do horário nobre. Mas o que ninguém da equipe artística daquela nova trama imaginava naquele fim de 2010 era o comportamento estranho da moça para fora das câmeras da preparação. A Ana Paula continuava discreta ao extremo com o resto do elenco escalado para a novela do horário nobre daquele ano e evitava qualquer tipo de conversa pessoal com os colegas artísticos da produção da Rede Globo. No começo de 2011, a Ana Paula subiu na frente da câmera da Rede Globo pela primeira vez para gravar as cenas iniciais da personagem principal, uma sequência importante de abertura do folhetim que ia ao ar poucas semanas depois na programação nacional. Uma cena rodada com aparente tranquilidade que ninguém do elenco daquela história ambiciosa imaginou ser a primeira e uma das últimas da atriz na produção. Nas semanas posteriores àquela primeira gravação,
A moça continuou aparecendo no estúdio da emissora carioca para fazer algumas outras cenas da personagem. Mas as aparições no local de trabalho começaram a diminuir de forma estranha, e várias marcações da agenda profissional passaram a ser desmarcadas em cima da hora pela assessoria pessoal da atriz. Existe uma sequência de faltas estranhas que a moça começou a apresentar no estúdio da Rede Globo logo depois do primeiro mês de gravações. Faltas sem aviso prévio à equipe técnica durante várias semanas, do começo de 2011. E a resposta pública furiosa que o autor Gilberto Braga ia dar para essas faltas, alguns meses depois, virou material de manchete de todos os jornais artísticos do país. Vamos ouvir essa resposta daqui a pouco. Foi no meio do mês de fevereiro de 2011 que a Ana Paula parou de aparecer no estúdio da Rede Globo. Simplesmente sumiu do endereço profissional da produção e ninguém da equipe artística conseguiu falar com a protagonista principal daquele folhetim ambicioso por vários dias. Mas o pior daquele silêncio horrível não foi só a ausência da Ana Paula das gravações do folhetim. Foi o silêncio total dela para qualquer tentativa de contato profissional da direção artística da Rede Globo. Nem o próprio autor Gilberto Braga conseguiu falar com a protagonista escolhida para papel principal da nova novela do horário nobre. Alguns dias depois do sumiço radical, a assessoria pessoal da Ana Paula mandou um comunicado curto para a emissora carioca. Um texto para explicar publicamente o que estava acontecendo com a protagonista principal do horário nobre. O comunicado usou uma expressão vaga, famosa, que virou piada amarga no meio artístico brasileiro daquela virada de década, com apenas 3 palavras: motivos pessoais. O autor Gilberto Braga não aceitou o abandono radical da Ana Paula no meio do trabalho da nova novela. Falou publicamente para a imprensa brasileira sobre o comportamento profissional da atriz principal da trama daquele começo de 2011, e a fala dura do autor famoso virou material de manchete nos principais jornais artísticos do país. A frase famosa que o autor Gilberto Braga falou publicamente sobre a atriz naquele começo de 2011 virou material de conversa por vários anos posteriores. Uma frase curta, cortante, em que o autor confessou publicamente que a protagonista principal do folhetim tinha desistido do papel sem dar nenhuma explicação profissional para a direção e que ele nunca mais ia trabalhar com uma atriz daquele nível dali em diante. A direção do folhetim precisou correr atrás de uma nova atriz para substituir a estrela abandonada no papel principal do horário nobre. Chamou a Paola Oliveira para assumir o lugar deixado pela protagonista de Família Italiana. E a nova escolhida precisou entrar no elenco em cima de um prazo apertado, emergencial da emissora carioca. Mas o que ninguém do meio artístico brasileiro esperava era o tamanho do escândalo público que aquele abandono radical ia causar. A saída da protagonista principal virou piada amarga entre os bastidores da televisão nacional daquele começo de 2011. E a expressão vaga que a assessoria usou para explicar o sumiço virou motivo de deboche entre vários atores famosos do meio comum. Poucos meses depois do escândalo público do abandono, a Ana Paula Arósio comprou uma passagem só de ida para a Inglaterra na companhia do marido novo. O cavaleiro Henrique Plombon Pinheiro embarcou junto com a estrela naquele voo comercial para a Europa do começo de 2011. E ninguém do meio artístico brasileiro sabia direito o motivo real da fuga radical dela. O casal escolheu o interior do estado inglês para começar uma vida nova, longe dos olhos da imprensa brasileira. Foi morar em uma propriedade rural discreta em uma região tranquila do interior britânico daquela época e começou a viver uma rotina totalmente diferente
da vida artística cansativa da capital paulista dos anos anteriores. Existe também uma sequência de propostas milionárias que a Rede Globo mandou para Ana Paula, ao longo dos anos posteriores àquela fuga radical para a Inglaterra. Ofertas financeiras gigantescas de todos os tamanhos que ninguém do meio artístico brasileiro imaginou que a estrela fosse recusar em cima de qualquer motivo comum. E a resposta dela para várias dessas propostas do horário nobre virou material de conversa entre bastidores da capital carioca. Vamos voltar a essas respostas mais na frente do capítulo. Mas o que ninguém do público brasileiro imaginava naquela virada de 2011 era uma coisa horrível. A Ana Paula Arósio nunca mais ia aparecer em nenhuma novela da televisão nacional durante os 14 anos posteriores à fuga radical para a Inglaterra. Recusou todas as propostas milionárias que a Rede Globo continuou mandando ao longo dos anos, mantendo o silêncio absoluto sobre o motivo real do abandono definitivo da carreira artística. Para você entender como é a vida atual da atriz no interior daquela propriedade rural do estado inglês, você precisa acompanhar comigo o próximo capítulo dessa história. Um capítulo em que a moça mais famosa da televisão brasileira daquela virada de década virou uma produtora rural discreta, longe do meio artístico, e em que apareceu publicamente em apenas raras aparições comerciais isoladas ao longo dos 14 anos posteriores à fuga radical do país natal. A Ana Paula Arósio construiu uma vida nova em cima de uma fazenda rural do interior da Inglaterra. Isso aconteceu depois da fuga radical do Brasil em 2011. A moça mais famosa da televisão nacional daquela virada de milênio virou uma criadora de cavalos discreta, longe dos olhos curiosos da imprensa, e passou a viver uma rotina bem diferente daquela do horário nobre dos anos anteriores. A rotina do casal na propriedade inglesa gira em cima do trabalho intenso com os cavalos da criação familiar. O cavaleiro Henrique Plombon Pinheiro cuida da parte técnica dos animais do estábulo do casal, e a moça de família italiana ajuda o marido na administração diária da propriedade rural. Mas o que ninguém do público comum imagina daquela vida discreta atual no interior britânico é uma coisa chocante. É o tamanho absurdo do silêncio total que a atriz escolheu manter em cima de todos os últimos 14 anos posteriores à fuga radical. Nunca deu nenhuma única entrevista longa sobre a vida atual na Europa e manteve todas as informações pessoais escondidas atrás de uma proteção grossa da assessoria profissional. A Rede Globo mandou várias propostas milionárias novas para a atriz ao longo dos 14 anos posteriores àquela fuga radical para a Europa. Ofertas gigantescas de personagens principais das maiores novelas do horário nobre daquela virada de década. E a resposta foi sempre a mesma coisa para todas as propostas da direção artística da emissora carioca. Em 2015, o autor Benedito Rui Barbosa mandou uma proposta especial para a atriz para protagonizar a novela Velho Chico do horário nobre, uma oferta financeira gigantesca para a moça assumir um papel principal daquela produção histórica da Rede Globo. E a resposta cortante da estrela paulista chocou o meio artístico brasileiro daquela virada de década, negando de imediato a proposta do autor famoso. Existe uma tragédia pessoal que aconteceu com a Ana Paula Arósio em novembro de 2015 que ninguém do público comum imaginou. Uma perda familiar amarga que ela enfrentou sozinha no estado inglês tranquilo e que voltou a marcar de vez a vida pessoal da estrela paulista de família italiana. Vamos falar dessa tragédia daqui a pouco. O pai da Ana Paula, o seu Carlos Arósio Balaúndi, morreu em novembro de 2015 em cima de uma internação hospitalar na cidade de São Paulo. O idoso estava lutando há vários anos contra a doença de Parkinson
que atingia o sistema nervoso dele, e lutava também contra uma infecção respiratória forte que atacou o pulmão fraco do senhor naquele mesmo mês amargo. Mas o pior daquela perda familiar amarga foi um detalhe horrível que veio à tona nas semanas posteriores à morte do seu Carlos. Pai e filha estavam afastados um do outro há mais de 3 semanas antes do falecimento do idoso, e a atriz não conseguiu se despedir do pai antes da partida definitiva para outra vida. Aquele detalhe horrível do afastamento familiar bateu de forma dura na vida da Ana Paula Arósio depois da morte do seu Carlos. A atriz nunca falou publicamente sobre o momento amargo da perda do pai brasileiro e manteve o silêncio absoluto sobre o luto pessoal enfrentado sozinha no interior daquela propriedade britânica ao longo dos anos posteriores àquela virada de década. A relação da atriz com a mãe, Dona Claudete Aparecida, também nunca voltou a ser próxima depois daquele novembro amargo de 2015. As duas mulheres da mesma família italiana continuam distantes emocionalmente até os dias atuais de 2025, e não existe nenhum sinal público de reaproximação entre a mãe idosa brasileira e a filha famosa que vive na Inglaterra. Foi em 2020, 5 anos depois da morte do pai, que a atriz voltou a aparecer publicamente em uma campanha comercial da marca Marisa. Uma volta discreta ao cenário publicitário do país natal, que chocou o público comum daquela virada de década pandêmica e que provou de vez que a estrela ainda estava viva e ativa mesmo depois de tantos anos sumida do horário nobre nacional. Existe também uma outra campanha publicitária famosa que a Ana Paula aceitou fazer em 2024 para outra marca grande do país, uma volta ainda mais discreta ao meio comercial da terra natal daquela virada de década recente. E a imagem forte dela naquela nova campanha virou material de conversa entre os fãs antigos da estrela paulista. Vamos ver essa imagem daqui a pouco. Naquela nova aparição publicitária de 2024, a atriz apareceu com o cabelo mais grisalho e o rosto mais maduro, uma pose tranquila madura de mulher de quase 50 anos, bem diferente da fase dourada das novelas da Rede Globo dos anos anteriores. E aquela nova campanha provou de vez que a moça italiana estava em paz com a idade adulta que chegou na virada de década recente. Mas o que impressionou ainda mais os fãs antigos naquelas imagens publicitárias recentes foi o brilho tranquilo dos olhos da artista de quase 50 anos. Um brilho que os fãs comuns não viam há muitos anos na frente das câmeras da televisão brasileira, e que provou de vez que a moça de família italiana estava finalmente em paz com o passado horrível daquela virada de milênio. Mas mesmo com aquelas raras aparições publicitárias recentes de 2024, a estrela nunca mais vai voltar para as novelas da Rede Globo do horário nobre. Escolheu de vez a vida discreta da fazenda rural do interior inglês, rejeitando todas as propostas milionárias novas que ainda chegam pela assessoria profissional dela, em cima da agenda comum. A história amarga da Ana Paula Arósio ensina uma verdade importante para todas as mulheres que carregam algum trauma escondido no peito ao longo da vida adulta. Um trauma amargo pode fazer você fugir por 14 anos para outro continente do mapa, mas a verdadeira paz aparece só quando a mulher aceita finalmente o passado horrível da vida de antiga, seja em uma fazenda no campo da Inglaterra ou em qualquer outro lugar do mundo comum. A moça encontrou a paz dela em cima daquela fazenda rural, discreta, no interior do estado inglês tranquilo, uma paz que veio da combinação da distância física com a aceitação lenta do passado amargo da vida antiga, e que provou de vez que a felicidade verdadeira nem sempre mora nos lugares brilhantes que o mundo comum acha bonito.
Se essa história amarga da vida da Ana Paula tocou o coração da sua vida pessoal em algum ponto do vídeo, deixa um coração enorme aqui embaixo nos comentários. Conta pra mim de onde do Brasil você está acompanhando o canal Arquivos do Poder e Fama Sombria. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder as próximas histórias amargas das estrelas famosas da nossa terra natal